Abrir mão da sua glória e semelhante a homem desvaziou, servo tomou e a si mesmo se humilhou. Como filho
Boa noite, irmãos. Nós já começamos nosso culto com louvor a Deus através da música, né? Estamos aqui para cultuar o nosso Deus. O objetivo desse culto é louvar o nome do Senhor por tudo que Ele já fez por nós. Não viemos aqui buscar nada, né? Viemos aqui apresentar nosso culto a Ele, pelo que Ele já fez por nós, principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo de número 119, do verso 97 até o verso 105, nós estaremos lendo. Salmo capítulo 119, do verso 97 até o verso 105. Eu estarei lendo e os irmãos aqui na igreja, em suas casas, poderão estar acompanhando. Nós estamos em um grupo bom de pessoas aqui na igreja, todos respeitando o distanciamento e todos com máscaras, né? E que Deus esteja nos abençoando, que logo nós possamos estar todos aqui reunidos para cultuá-lo. Tenho certeza que muitos irmãos gostariam de estar aqui, mas por causa da idade, por causa da restrição, não podem vir, né? Então eu estarei lendo, os irmãos acompanhem suas Bíblias, mais uma vez, Salmo 119, do verso 97 ao verso 105. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e que ela esteja iluminando os nossos caminhos. Quero convidar os irmãos que estejam abrindo seus hinários no hino de número 179, 179. Hino de número 179, saudação. Vamos louvar a Deus através da música com este hino. Precisamos ter as ruas sem pastor.
Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Quero convidar o presbítero Luiz, que esteja orando. Não sei se ele tem o microfone ali ou não. Pai, nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, por esse momento, por podermos cultuar a Ti. A Ti nós rendemos a nossa adoração, todo louvor, toda gratidão por tudo que o Senhor é. Fique sempre conosco, Pai, nós somos dependentes do Senhor. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Nós dedicamos, Pai, cada momento da nossa vida como adoração a Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não temos nenhum aviso. Nós não temos nenhum aviso. E hoje é dia das ofertas para a construção. Então, aquele irmão que porventura veio preparado, nós estamos em fase de construção, estamos parados agora porque está quase tudo parado, né? Mas as arrecadações continuam, porque assim que retornarem as atividades, nós começaremos a construção do nosso novo templo aqui nos fundos, né? Então nós precisamos da colaboração de todos, e aqueles irmãos que estão preparados podem trazer aqui à frente. Agora nós vamos estar cantando mais um hino, e aqueles irmãos que não estão podendo vir à igreja, que quiserem fazer, podem fazer, levando até a casa do tesoureiro, ou na casa de algum dos presbíteros, né? Quero convidar os irmãos para que estejam abrindo os seus hinários no hino de número 222. Hino de número 222, mais perto da cruz. Se os irmãos quiserem ficar em pé, fiquem à vontade. Salvador.
uma oração, agradecendo a Deus pelas ofertas. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos a Ti porque nós podemos estar na Tua casa, Deus, exaltando e glorificando o Teu nome, Pai, juntamente com nossos irmãos, Pai. Embora, Deus, que sintamos falta de muitos irmãos que poderiam estar aqui, Deus, que no momento, Deus, nós se encontram impossibilitados, Pai, mas, Deus, clamamos a Ti para que a graça do Senhor seja manifesta cada dia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pelo esse momento que podemos, Pai, levar a nossa oferta, Deus, ao Teu altar. O Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, que Deus, mano, trouxe de coração, Deus, ó Deus, fruto do seu trabalho, Deus, em gratidão, Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, Pai. Abençoa, Deus, mano, essas importâncias que foram, ó Deus, colocadas no gasofilaço pela manhã, durante o seu dominical, agora, Deus, que Deus, nós, liderança, possamos, Deus, dar uma boa direção, Deus, administrar bem esses recursos para a honra e glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus é que oramos, amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias ainda no Salmos, livro dos Salmos, capítulo 147. Livro dos Salmos, capítulo 147. Nós vamos ler todo o capítulo, são 20 versículos. O assunto desse capítulo é louvor ao Deus Todo-Poderoso. E é para isso que nós estamos aqui, para louvar a Deus, para cultuar o seu nome. Louvar o único Deus, e esse Deus que nós temos o privilégio de poder servir, né? Deus nos escolheu, nos chamou, nos trouxe até Ele, e agora nós vamos louvá-lo. Com este salmo, com a leitura deste salmo, nós estaremos louvando o nome do nosso Deus. Eu quero convidar a igreja para ler comigo, eu lerei os versículos ímpares, e os irmãos leiam os pares. Se alguém tiver com o microfone para puxar a leitura também junto com os irmãos, leiamos, irmãos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os que são quebrantados e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva. E dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel.
Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Grande, poderoso, mas que olha para nós com misericórdia, né? E nos abençoa. Hoje eu comentava com o Guto que, ouvindo o hino, a música dizia assim: faz justiça, lembra de mim e faz a minha justiça. Eu falei: Senhor, lembra de mim e tenha misericórdia. Porque se for olhar para mim, esse Deus que nós acabamos de ler, e for fazer justiça, pobre de mim, né? Mas graças a Ele mesmo que olha para mim e tem misericórdia de mim. Amém? Eu quero convidar o grupo de irmãos que nos conduzirá mais alguns louvores. Estaremos continuando louvando a Deus através da música. E após o grupo, nós cantando, o pastor está com a palavra para trazer a mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Nossa boa noite aos irmãos. Nós estamos alegres de estar diante do Senhor, não é? Com os irmãos aqui no templo e outros muitos aí pela internet. Você que está na internet aí, que está recebendo, que está participando conosco, pode fazer uma sala de vídeo e convidar outros amigos para participarem também, para estarem junto conosco. Quero convidar os irmãos da igreja para nós ficarmos em pé, adorar ao Senhor. Nós vamos começar com o cântico Todo Som, que diz: aquele que som no meu coração, a Ele todo som, a Ele toda glória, todo louvor. Conhece
acordados para cantar glória ao nosso Senhor. Outro cântico, cobre-me, Senhor, com as tuas mãos, com o teu cuidado. Aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Quando nós nos relacionamos com Deus no secreto, é dentro do nosso coração que Deus nos vê. Para
declarar, Deus amado, nós estamos declarando isso, e nós queremos te pedir que o teu Espírito torne isso realidade nas nossas vidas, que nós tenhamos essa compreensão, que nós caminhemos nas ruas de Sabáudia, nas ruas da nossa cidade, como pessoas que habitam dois mundos, que estão na terra, mas que também estão no céu, adorando, vivendo em adoração diante do Senhor. Obrigado, Senhor, e agora fala conosco, nós te pedimos para a glória do teu nome. Amém. Queremos convidar a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 10. Nós começamos aí no finalzinho do capítulo 10, versículo 37. Nós vamos ler até o versículo 2 do 11. E depois vamos dar um salto para o capítulo 12, onde leremos do verso 1 ao verso 3. Hebreus, capítulo 10, versos 37 até o capítulo 11, verso 2, e depois no 12, no capítulo 12, versos 1 a 3. 10:37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Capítulo 12, versos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Muito bem, esse texto nos fala sobre a fé. Embora eu tenha dado um salto aqui no texto, nós vamos trabalhar no capítulo 11, tá bom? E eu quero procurar aos irmãos observarmos a fé com os desafios que ela nos oferece. Nós lemos alguns versículos, mas vamos então considerar aí o capítulo 11 inteiro. O escritor, logo depois de citar aí o mesmo versículo de Abacuque 2, citado por Paulo em Romanos 1,17, todavia o meu justo viverá pela fé, no versículo 38, não é? Um pouco mais abaixo, aliás, esse versículo impactou Martinho Lutero, levando-o à conversão, de acordo com os historiadores. O escritor agora, depois de no versículo 38 fazer menção a Abacuque, que é o texto original, Abacuque 2, 4, agora no verso 39 ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, após ter falado dessa maneira, o escritor aqui faz aquela clássica definição de fé, né? Tão citada e tão amada por nós,
que consta de duas partes. A fé lê o presente pela revelação de Deus. A fé lê o presente, vive olhando para a realidade a partir do que Deus nos revelou sobre a realidade. E a fé também descansa nas promessas de Deus para o futuro, como se já realizadas. Eu estava inclusive ouvindo uma mensagem do reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos Lopes, nesse mesmo texto, aliás, em alguns versículos aqui, e ele começou assim, que nós temos muitas promessas de Deus, novos céus e nova terra, nós temos a habitação do Espírito em nossa vida, algumas delas já ocorreram com a habitação do Espírito, mas outras que ainda não ocorreram, a volta de Jesus, né? E a demora para a volta de Jesus parece que nunca vai acontecer. Já nos tempos bíblicos, no tempo de Pedro, já alguns estavam questionando, né? As coisas não mudam. O dia nasce e depois termina do mesmo modo e não muda nada. Quer dizer, Jesus não vai voltar. As promessas de Deus falharam. E ele então trata dessa questão lá e nós não vamos tratar dela aqui. Mas a fé é calcada nas promessas da palavra de Deus. E algumas delas nós não vamos receber dentro dessa realidade que a gente está vivendo agora. Mas o escritor, então, da carta aos Hebreus, estava lutando, estava exortando aqueles crentes para que eles não abandonassem a fé, porque eles eram hebreus, ou seja, judeus da nação de Jesus. E eles saíram do judaísmo para abraçar o cristianismo. Eles tiveram uma conversão. Mas agora o tempo passou e as promessas parece que não se realizavam. E, para piorar, eles estavam passando por apertos, por tempos difíceis. Estavam sendo rejeitados pela comunidade judaica. E agora então eles estavam começando a pensar, será que a troca que a gente fez foi boa? E alguns querendo voltar para o judaísmo, para a adoração do templo, para a dependência de sacerdotes humanos. E o escritor agora chega no ponto de falar sobre a fé. Sobre a fé. E ele nos apresenta alguns desafios que a fé nos impõe. E a primeira coisa que nós vamos falar não é exatamente um desafio, mas é um apontamento. E ele vai dizer ali no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Voltar para a religião antiga, voltar para o judaísmo, voltar para o legalismo, voltar para aquela forma de adoração antiga que era sombra da realidade, desagrada a Deus. Você quer agradar a Deus, quer viver agradando a Deus, e só tem um jeito de nós agradarmos a Deus, vivendo em fé. E a verdadeira fé é aquela que permanece, que sobrevive a todas as intempéries, a todas as lutas por que a gente passa. Então, a fé é a única forma de agradar a Deus, ele diz aí no versículo. E nós vamos ver isso do versículo 4 até o versículo 18. Quando ele começa a apresentar alguns patriarcas, começando com Abel e a sua oferta, não é? E ele diz que Abel e sua oferta foram aceitos por Deus por causa da fé de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Você já se perguntou por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim? Aliás, o texto diz que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Se agradou do sacrifício de Abel e não do sacrifício de Caim. Primeiro, Deus se agrada da pessoa. Depois, ele se agrada do sacrifício, da oferta. Mas a verdade é que, quando Deus fez vestimentas de peles para Adão e Eva, ele estava mostrando uma realidade.
A morte precisa estar colocada. E ou morre um substituto, ou morre você. E Caim não creu nessa expressão, e ele achou que qualquer coisa para Deus valia. Deus rejeitou aquelas cintas de folha de figueira de Adão e Eva e fez para eles roupas de pele de animal. E agora Caim quer oferecer também folhas de figueira, quer oferecer coisas que Deus rejeitou. Ainda que fosse da sua horta, ainda que fosse do fruto que ele plantou. Mas Abel ofereceu um sacrifício de animal, apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Observe isso. Muito bem. Depois o escritor fala de Enoque, e ele fala que Enoque foi trasladado porque agradou a Deus. No verso 5 diz assim: não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como que Enoque agradou a Deus? O texto nos diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, e essa expressão andar com Deus é a expressão de estar em aliança com Deus. E esse andar com Deus é sempre. Mesmo quando nós caímos em pecado, nós nos acertamos e voltamos a andar com Deus. Confiamos no sacrifício de Jesus, confiamos na salvação de Cristo e continuamos andando com Deus. Podemos até sofrer a disciplina de Deus, como Davi sofreu. Davi pecou sim, mas ele sofreu uma disciplina muito dura de Deus. E não foi uma vez só, foram mais. Inclusive Israel sofreu também a disciplina de Deus por causa do pecado de Davi. Mas Davi continuou andando com Deus. Então Enoque andou com Deus. Noé, é falado aí no versículo 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos de que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou a arca. Por que Noé aparelhou a arca? Porque ele era temente a Deus. Porque ele foi avisado por Deus, ele foi instruído por Deus. E se tornou herdeiro dos que vêm da fé, diz no final do versículo 7, se tornou herdeiro dos que vêm da fé, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagine, se Deus tivesse exterminado completamente os seres humanos no tempo de Noé. Haveria dificuldades para a salvação. Porque Deus falou que da descendência da mulher iria vir o Salvador. Não é? Mas Noé agradou a Deus. Continuamos ainda nos versos 8 e 9, quando diz que Abraão obedeceu e partiu e peregrinou. Veja, 3 palavras relativas à terra: obedeceu, partiu e peregrinou. Não foi uma fé pontual, foi uma fé contínua. A fé tem essa realidade. Aliás, o escritor está falando de perseverança. Em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quem consegue perseverar até o fim? Aquele que Deus fortalece, aquele que Deus faz perseverar até o fim. Mas Abraão obedeceu, partiu, peregrinou. De Sara se diz, versículo 11, recebeu o poder de ser mãe. Versículo 11, pela fé também Sara, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Quando ela creu, e o escritor lá de Gênesis diz que quando Sara ouviu que ela, já com cerca de 90 anos, iria ser mãe, a primeira atitude dela foi de incredulidade, e o seu riso foi um riso de incredulidade. Mas depois, arrependida,
ela riu de novo, mas riu o riso da fé, da confiança, da alegria, e colocou o nome do seu filho relativo a esse riso, não é? A esse riso. Aí no versículo 12, ainda falando de Abraão e de Sara, por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia na praia do mar. Tanto Sara amortecida quanto Abraão amortecido fez sair uma nação. Muito bem. E no versículo 14, agora o escritor diz: os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram por uma pátria superior. Veja que todos estes esperavam uma pátria superior, não o Israel terreno, mas o Israel celestial. Meus queridos, maravilhoso isto, não é? Os que falam dessa maneira, está dizendo a respeito de nós hoje, os que perseveram, os que se mantêm fiéis no Senhor, são aqueles que esperam uma pátria superior, aqueles que estão baseados na esperança, nas promessas superiores de Deus. E no versículo 16, diz no finalzinho dele: por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha que palavra maravilhosa. Você que vive em fé, você que persevera, Deus não se envergonha de você. E eu gosto de inverter essa palavra. Qual seria a palavra que cabe em o contrário de não se envergonha? Se orgulha. Não é? Eu me lembro de Jó. Deus pergunta para Satanás: você observou lá na terra o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se afasta do mal. Jogou na cara de Satanás a pessoa de Jó. E Deus nos joga na cara de Satanás também, não por nossa capacidade, mas porque em nós habita o Espírito que está nos fazendo perseverar. Então, a fé é a única forma de agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não precisa de fé na hora que você está moribundo para ser curado de uma doença. Você precisa de fé para caminhar a vida cristã, para manter-se fiel na vida cristã. Uma outra coisa que nós observamos aqui a respeito da fé é que a fé nos desafia a assumir posturas difíceis por considerar Cristo superior. A fé nos desafia a assumir posturas difíceis por considerar Cristo superior. E eu começo com Moisés. No versículo 26 diz que Moisés fez as suas opções, deixando o Egito de lado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o Garda. Assumir posturas difíceis por considerar Cristo superior. E nós começamos novamente com Abraão, agora no versículo 17, quando ele fala de Abraão. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar, para descer o cutelo, para botar fogo. O que é interessante é que Abraão obedeceu mesmo quando a ordem de Deus parecia incoerente com a promessa. A ordem de Deus parecia incoerente com a promessa. Vai e sacrifica o teu filho que eu te dei, que eu falei que eu vou fazer dele uma grande descendência. Mesmo na aparente incoerência de Deus, Abraão se dispôs e foi. Não é? Versículos 17 a 19, onde isso é dito. E disse que Abraão considerou. Veja, eu pergunto a você, você tem considerado as promessas de Deus?
E você tem considerado também a grandeza de Deus, e você também tem considerado o caráter de Deus. São coisas que nós precisamos aprender a considerar, a meditar nelas, a pensar nelas, quando a gente tem que tomar decisões complicadas. Ele considerou o caráter e o poder de Deus. E aí eu quero lembrar a você duas coisas. Primeiro, Deus é bom e fiel, é o que Abraão considerou. E em segundo lugar, Deus é poderoso ao mesmo tempo. Os incrédulos acusam a Deus. Olha, ou Deus não é bom, ou Deus não é poderoso, porque o mundo está cheio de mal. As guerras são mal, a doença é um mal. Então, ou Deus não é bom porque permite que essas coisas existam, ou Deus não é poderoso porque Ele não tem capacidade para impedir. Mas Abraão considerou as duas coisas. Deus é bom, é fiel, e Deus é poderoso ao mesmo tempo. E agora partimos para Moisés. A partir do versículo 23, diz que Moisés, pela fé, apenas nascido, aliás, não é Moisés aqui, são os pais de Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Muitas vezes nós somos colocados em situações que nos deixam amedrontados, e o medo tende a nos paralisar. Mas o pai e a mãe de Moisés não se deixaram paralisar. E agora nós voltamos para Moisés. Moisés, versículos 25, 26, recusou o glamour do palácio egípcio, da faculdade egípcia, do governo egípcio. Recusou-se a desfrutar dessas coisas, pela escravidão do povo de Deus, pelo opróbrio de Cristo, diz aí o escritor. Opróbrio é vergonha, é miserabilidade, miséria. Mas no verso 26 ele diz: porque contemplava o galardão. Moisés olhava para frente. Meus irmãos, nós temos que aprender isso, olhar para frente, olhar para as promessas de Deus, olhar para aquilo que Deus está falando, está fazendo e falando que vai fazer. Eles tinham uma promessa de que Deus iria libertar aquele povo do Egito e levar para a terra de Canaã. E eles esperavam nisso. Possivelmente Moisés ainda não tivesse ideia de que seria ele o escolhido para liderar isso. Mas ele achou melhor o opróbrio de Cristo. E no verso 27, diz que Moisés estava vendo o invisível. Eu pergunto a você, você vê o invisível? Você tem tido a capacidade de ver o invisível? Não é você ficar imaginando coisas não, querido. Não é ficar imaginando coisas. É você pegar a promessa de Deus e assumi-la para si. Assumi-la para si. E começar a desfrutar dela pela fé. Começar a descansar a sua alma, o seu coração, nas promessas de Deus. O verso 26 então diz que ele considerou o opróbrio de Cristo. Os israelitas sofreram no Egito por esperarem o Messias. Por esperarem o Messias. Aliás, no livro de Apocalipse, capítulo 12, fala do dragão e da mulher. E o dragão é Satanás, a antiga serpente. No livro de Apocalipse mesmo diz isso. Mas a mulher é a igreja do Velho Testamento, no meio da qual, ou através da qual o Cristo veio, que é Israel. Eles eram a igreja do Velho Testamento. Então, um dos desafios da fé é assumir posturas difíceis por considerar Cristo superior. E um outro desafio da fé é superar as crises vencendo o conforto pecaminoso. Você sabia que existe conforto pecaminoso?
Nós gostamos de conforto, não? Ou será que é só eu? Eu gosto muito de conforto. E nós estamos vivendo um tempo de muito conforto. Tanto que faz mal ao nosso corpo, se a gente bobear, não é? Moisés, diz aí no versículo 28 e 29, entrou num confronto com um faraó, não é? 28 e 29, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Essa foi a última praga, nós lembramos bem disso. Antes dela houve 9 outras, e antes dessas 9 pragas houve conversas em que Moisés dizia: olha, Deus mandou o Senhor deixar o povo dele ir embora. Houve confronto, a saída do Egito, a crise, saindo do conforto. Moisés estava bem tranquilinho lá em Midian, com a sua esposa, com o seu sogro, né? Uma sociedade boa ali, ele ia assumir as coisas do sogro, talvez junto com cunhados. Mas ele foi tirado do conforto pelo Senhor. Nós não gostamos de ser tirados do conforto, né? Mas nós precisamos superar as crises, vencendo o conforto pecaminoso. E é pela fé que a gente faz isso. Nós temos aí a figura de Raabe, uma mulher de um povo idólatra, morava em Jericó, mas ela começou a ouvir que os israelitas estavam vindo e que havia um Deus por trás deles, e havia um Deus acima deles, e um Deus que vinha destruindo as nações, e que esse povo vinha para Jericó, esse povo vinha para Canaã. Então esta mulher, prostituta, ela entende que o seu povo vai ser destruído e não tem esperança, não tem esperança. E quando ela tem a oportunidade de dizer: eu quero mudar de povo, eu quero entrar no seu povo, eu quero ser livre como vocês, livre dessa morte, dessa destruição. Então Raabe experimentou a crise de fugir da condenação do seu povo. Sai dela, povo meu, é assim que Deus tem chamado. Quem sabe você que está me ouvindo pela internet ainda não clamou a Deus: Deus, eu estou percebendo a destruição, eu estou percebendo a condenação, me livra dessa condenação. Você pode clamar hoje, como Raabe fez. Versículos 33 e 34, nós temos, aliás, a partir do versículo 32, certamente me faltará tempo necessário para me referir que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reis, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca a leões, extinguiram a violência do fogo, e assim por diante. Ou seja, feitos portentosos, saindo da sua zona de conforto, Deus através deles realizou feitos portentosos através da fé. O versículo 37, aliás, o versículo 35, no versículo 35 diz: mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, possivelmente ali referindo-se aos acontecimentos de 1º e 2º Reis, especialmente ali de Eliseu e Elias, não é? Alguns foram torturados. Aqui a Bíblia de Genebra e a Bíblia da Reforma fazem referência que possivelmente refere-se aos Macabeus, anos 167 a 157 a.C., pertinho dos hebreus. Pouco mais de 200 anos antes, os Macabeus foram torturados, foram perseguidos numa guerra sangrenta. O livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, mas muitas Bíblias o têm, ele não tem autoridade de palavra de Deus, mas é um livro que traz história e conta a história disso. O versículo 37 refere-se:
foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Escritores antigos dizem que Isaías teria sido cerrado pelo meio. Seria aqui então uma referência a Isaías. Pessoas que superam as crises vencendo o conforto pecaminoso. Nós precisamos cuidar, porque nós gostamos muito do conforto, mas às vezes o conforto se torna pecaminoso. Então, meus queridos, a fé possui desafios. E nós dissemos que a primeira coisa que nós falamos não é um desafio, é uma verdade. Só conseguimos agradar a Deus pela fé. Ou seja, se as nossas obras de justiça estiverem baseadas na fé, na salvação que Cristo trouxe, então nós podemos agradar a Deus. Mas a fé nos desafia a assumir posturas difíceis por considerar Cristo superior, por causa do nosso amor por Cristo e entender que Ele é muito mais excelente do que qualquer coisa. E também nos desafia a superar as crises vencendo o conforto pecaminoso. O capítulo 12 nós o lemos e o escritor diz então, olha, portanto, já que nós temos esses tantos exemplos, essa chamada galeria da fé, né? Essa nuvem de testemunhas, ele diz, recebamos o testemunho deles e desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem coisas que são pesadas, que são pesos que nós colocamos na nossa vida, que não são necessariamente pecado, mas quando nos atrapalha na corrida da fé, se torna pecado. Mas ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Nós não somos dos que retornam, nós não somos dos que voltam atrás, nós somos daqueles que caminham para o prêmio da soberana vocação, como diz Paulo. Ele então agora diz, olhando firmemente para Cristo, para o autor e consumação da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, aprendendo então com Cristo a valorizar a alegria que está proposta para nós. Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita de Deus. Considerai, pois, pensem em Cristo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desmaiem na vossa alma. Queridos, há lutas difíceis na vida. O cristianismo é vivido. Às vezes a gente tem alguns oásis, às vezes a gente tem alguns tempos de refrigério, mas o cristianismo é vivido em meio a desafios tremendos. Mas a fé é perseverança. A fé também significa fidelidade. Fidelidade a Deus. Em primeiro lugar, confiança naquilo que Deus tem falado. Em segundo lugar, fidelidade a Deus. Permaneçamos fiéis ao Senhor, para que nós possamos agradar ao Senhor, para que nós possamos tomar decisões, tomar posturas difíceis, por considerar o Senhor Jesus Cristo superior, para que nós possamos superar as crises, vencendo o conforto pecaminoso. Nós gostamos de conforto, mas às vezes ele se torna pecaminoso. Deus nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes aqui a se colocarem em pé. Você que está em casa, convido você a assumir uma postura um pouco mais respeitosa. Quem sabe você esteja deitado no sofá, coloque-se assentado, encostado aí no encosto, né? Para que nós possamos orar ao Senhor. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. Vamos orar. E quando eu orar, convido os irmãos a dizerem um amém. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra que nos fortalece. Ó Deus, não temos apenas uma palavra, Senhor, de passar a mão na cabeça. Uma palavra, Senhor, que seja cheia, que seja melada
mas temos uma palavra, Senhor, que é a palavra fiel do Senhor. E, Pai, queremos te pedir que ministre graça aos corações dos nossos ouvintes, os daqui e os de casa. Ó Deus, que o Teu Espírito haja de maneira poderosa e maravilhosa na vida de cada um. Em nome de Jesus. Nós iniciamos mais uma semana. Muitos vão trabalhar. Muitos, ó Deus, até que trabalham na saúde, com medo de se contaminarem, ó Deus. Dá aos seus corações a tranquilidade necessária. Ó Deus, a segurança, ó Deus amado, para que possam servir. E especialmente, ó Deus, leva elas a se entregarem ao Senhor e a buscarem confiar as Tuas promessas. Conhecer as Tuas promessas para que possam confiar nelas e ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a consolação e a presença do Espírito Santo, o Deus maravilhoso conosco agora, estejam com os irmãos aqui neste templo, nas suas casas, em Sabáudia, no Paraná, no Brasil, onde quer que estejam nos assistindo, e com o povo de Deus em geral, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém. Boa noite a todos, que Deus os abençoe.